A revolta dos Palmares, que o Império nunca quis admitir, a última resistência, 1820. O som da terra molhada ecoava mais alto do que as ordens militares. O mato sussurrava nomes antigos que nunca chegaram aos livros. Na encosta do que hoje chamam de Serra da Barriga, as cinzas ainda carregam a fumaça de um fogo que não morreu. Era 1820, mas os ossos falavam uma língua muito mais antiga. Um corpo enterrado às pressas, um tambor enterrado mais fundo ainda, e uma carta que jamais chegou ao destino, manchada de barro e sangue, onde se lia: não foi fim, foi pacto. A história contada nos palácios dizia que Palmares caiu em 1695, mas nas matas de Alagoas e Pernambuco, na beira do Capibaribe, os mais velhos sabiam: a guerra continuava, antes da cruz, antes da espada, antes do nome Brasil. Havia mar, e havia selva, e no meio, silêncio. Um silêncio que respirava úmido, como o hálito dos deuses enterrados na terra. Aquela costa que os mapas insistiram em chamar de selvagem, carregava 100 povos, 1000 histórias e a eternidade espalhada entre folhas de genipapo, sal e sangue. Os Cariri diziam que os rios nasciam da espinha de uma serpente. Os Potiguara cantavam que as ondas não quebravam, cochichavam, e os Tabajara caminhavam descalços para não ferir o solo que chamavam de avó. Mas então vieram os nomes, e com os nomes vieram as cercas. Do alto das falésias, onde hoje pairam cruzes portuguesas, o vento levava cantos que subiam ao céu como orações sem igreja. As mulheres lavavam os corpos dos mortos com folhas de arruda e cantavam baixinho para que as almas não se perdessem no caminho do sal. O primeiro navio que atracou não trouxe apenas homens, trouxe bússolas, e o mundo que não precisava ser descoberto foi cortado em linhas invisíveis. Em 1530, as primeiras feitorias se instalaram no litoral. Não construíram casas, construíram mapas, não plantaram árvores, plantaram a dúvida de quem tinha direito à terra, ao nome, ao céu. Na vila de Igaraçu, um frade franciscano anotou em seu diário: hoje convertemos 5 infiéis com água e temor. Riram do latim. Amanhã ensinaremos com fogo. O fogo veio. Não era guerra, diziam. Era evangelização. Mas a cruz cavava mais fundo que a espada. E nas aldeias incendiadas, a única coisa que restava era a fumaça subindo em forma de pergunta. Entre um coqueiral e um mangue, uma menina foi escondida. Seu nome era Ibituá. A mãe, Potira, enfaixou-lhe os olhos e sussurrou no ouvido: não olhe para os homens de ferro, guarde a língua, fique vento. Ibituá sobreviveu. Foi vista décadas depois, já velha, trançando cipó com as crianças de uma aldeia disfarçada no sertão. Essas histórias nunca entraram nos livros, mas estão no barro, nos ossos, nas cicatrizes da geografia. Enquanto os europeus nomeavam baías com santos e mártires, os povos originários liam o céu em silêncio. Sabiam que quando a lua se cobria de vermelho, era sinal de que um ciclo estava terminando. E o ciclo estava, de fato, terminando. A costa se transformou em cais, o mar virou mercado, a floresta virou moeda. E quando o primeiro menino nasceu sem nome ancestral, sem batismo indígena, com sobrenome emprestado de um padre português, foi quando a costa foi esquecida. Mas o esquecimento não é fim, é espera. No interior das matas, onde as trilhas viraram labirintos e os tambores eram abafados por folhas grossas, sobreviventes começaram a se reunir. Cariris, caetés, potiguaras e então os que vieram no porão. Homens e mulheres da Guiné, do Congo, de Angola, misturavam idiomas, feridas e a mesma sede, liberdade. A essa mistura deram um nome: Palmares. Não foi apenas refúgio, foi pacto. A terra não era mais só dos que nasceram ali, era dos que sangravam ali.
E em cada clareira aberta, uma semente era plantada, de alimento, de memória, de revolta. O império, ainda nascente, não sabia disso. Ainda acreditava que a costa era sua. Mas enquanto escreviam tratados de domínio no barro do interior, com carvão e suor, alguém rabiscava outro tipo de escritura. Aqui ninguém obedece rei que nunca viu o rosto. A costa foi esquecida, mas a mata se lembrava de tudo. Eles disseram que não era morte, era conversão. Mas o que morre quando se perde a língua? No início vieram com água benta, depois com tinta preta e por fim com brasas. Nas primeiras aldeias convertidas em aldeamentos, os nomes sumiram antes mesmo dos corpos. Potira virou Maria, Iurupé virou Isabel, Tupã virou demônio. A língua da terra foi descrita como confusa, desordenada, incompleta. E quando os padres jesuítas não conseguiam entendê-la, diziam que era satânica. Na velha escola de Heritiba, hoje Anchieta, a primeira tábua de escrever foi feita com madeira cortada da mata dos tupiniquins. Ali, a palavra pecado foi ensinada antes da palavra mãe. As crianças não tinham mais permissão para cantar à noite. Cantiga, diziam os missionários, atraía malefícios. Na verdade, o que ela atraía era memória. Aos poucos, os meninos começaram a esquecer como se chamava o vento, e as meninas começaram a rir baixo para não assustar os santos de gesso. O silêncio chegou devagar, como uma névoa que se infiltra pelas frestas. Mas era um silêncio armado, carregava gramática, dogma, batismo, castigo. Num diário de 1597, um padre anotou: hoje, 4 infantes se recusaram a recitar o credo. Foram mantidos sem água até a manhã seguinte. Ao fim do dia, um deles começou a murmurar palavras em tupi. Ajoelhou-se, enfim. Ajoelhar era linguagem, submeter-se era tradução. A escrita, que nascia nos diários dos colonizadores, virou arma invisível. Com pena de ganso e tinta de carvão, apagaram-se mitos, constelações, rituais. Em um canto escondido da mata do rio Paraguaçu, uma velha contadora de histórias, chamada pela sua gente de Sarrã, continuava narrando lendas à sombra das mangueiras. Dizia que cada vez que esqueciam uma palavra, um espírito da floresta perdia o caminho de volta. Um dia, um soldado da guarda luso-brasileira a viu contando histórias para 4 netos. Chamaram-na de feiticeira. Ela foi levada. Nunca mais voltou. Mas na parede de barro da oca onde morava, seus netos encontraram um desenho feito com carvão. Um sol chorando sobre um rio escuro. Eles entenderam. Ela havia deixado uma última palavra, mas não escrita, desenhada. Essa foi a estratégia dos que sobreviveram. Transformar palavras em sons, sons em gestos, gestos em silêncio, e ainda assim manter a história viva. Na vila de Olivença, um ancião indígena se recusou a batizar o neto. Disse: se Deus precisa de outro nome para amar, então não é o mesmo Deus que criou a água. Foi açoitado em praça pública. O menino foi levado para a missão jesuíta em Salvador. Dele não se sabe mais nada. Mas alguns dizem que anos depois, um dos líderes de um mocambo próximo à serra do Ororubá tinha nos olhos um brilho que lembrava o avô. E ao bater o tambor, não dizia palavra nenhuma, mas todos entendiam. Esse foi o primeiro silêncio. Não aquele que vem depois do grito, mas o que vem antes, o que arranca a palavra da boca antes que ela nasça. Foi nesse vazio que o império começou a se construir, não sobre colunas, mas sobre ecos, e o mais profundo deles era este: ninguém mais lembrava o próprio nome de nascimento, mas no fundo do peito algo ainda sussurrava, como uma brisa contra o ouvido. Um nome que ninguém mais ousava dizer em voz alta, mas que todos sabiam que ainda morava no corpo. Antes do ferro, havia o tambor. Mas quando os primeiros porões se abriram, o tambor silenciou. E no lugar do som, o cheiro. Era 1570.
Um navio vindo da costa da mina atracou no porto do Recife. Desceu devagar, como quem esconde um crime à luz do dia. Os homens que saíam carregavam os olhos baixos e os pulsos pesados. Tinham marcas nos tornozelos, tatuagens no rosto e um idioma preso entre os dentes. No cais, um padre aspergia água benta sobre os corpos sujos de sal. Disse que o Senhor limpe estes filhos da África para que possam servir com humildade. A bênção escorreu pelos ombros como suor, mas os deuses, aqueles que vieram escondidos nos ossos, não aceitaram a água. Eles exigiam fogo. Dizem que naquela manhã, quando a corrente se fechou sobre o pulso de uma mulher do povo Ewe, o céu escureceu por exatos 7 minutos, e que o mar se afastou 3 passos da costa, como se recusasse a testemunhar. Esses detalhes não estão nos livros, mas estão nos ossos. Os arqueólogos do futuro ainda os encontram, enterrados sob capelas, engenhos e quartéis. As correntes não chegaram sozinhas. Chegaram com números, inventários, lucros. O tráfico negreiro virou cálculo, a carne, uma equação. No ano de 1798, um feitor da Bahia anotou: recebemos 150 peças da Guiné, 40 aptas para o corte, 10 com febre, 7 morreram na travessia, 3 mulheres pariram no mar, os filhos foram descartados antes da costa. Peças, como se fossem objetos, mas eram mundos. Cada corpo que descia dos navios trazia uma aldeia, uma música, uma constelação inteira. E cada corrente rompida era também uma canção esquecida. Em Porto Calvo, uma menina chamada Ajara foi vendida com 8 anos. Na plantação, recusava-se a comer. Durante semanas, permaneceu em silêncio absoluto. Acreditaram que estivesse doente, mas um ancião iorubá entendeu. Disse que ela fazia um luto ritual, não pelos pais mortos, mas pelo nome esquecido. 1 ano depois, Ajara fugiu. Encontraram na mata restos de folhas de bananeira entrelaçadas em forma de espiral. Era um sinal do candomblé. Ela não queria escapar, queria lembrar. Esse era o verdadeiro terror dos senhores, não que seus escravizados fugissem, mas que se recordassem. As correntes eram feitas de ferro, mas o esquecimento era moldado no medo. Havia os que se curvavam e havia os que cantavam baixinho à noite, invocando orixás com nomes disfarçados. Oxóssi virava São Jorge, Iansã, Santa Bárbara, Exu, o demônio para os brancos, o mensageiro para os negros. E assim, sob o chicote, a espiritualidade resistia. Entre palmas escondidas, folhas secas, búzios enterrados sob o chão das senzalas. A cada embarcação que chegava, o país se tornava menos Europa e mais África, mas o Império escrevia o contrário. Na papelada oficial, os negros eram braços para a lavoura. Na noite, nas matas, nos batuques, eram soldados da lembrança. E quando os primeiros fugitivos se uniram aos indígenas escondidos no sertão, nasceu algo que não era aldeia, nem quilombo, nem povoação. Era outra coisa. Era Palmares, mas não o Palmares do século XVII. Um novo, feito das cinzas do antigo. Um Palmares que respirava em 1820, mesmo que os livros dissessem o contrário. E enquanto o mundo declarava liberdade em papel, nas encostas de Alagoas, um tambor voltou a tocar. Baixo, ritmado, antigo. A corrente ainda estava presa nos pulsos. Mas o espírito já caminhava solto. Eles diziam: o Cristo liberta. Mas libertava quem? Na colina de Cachoeira, na Bahia, uma igreja foi erguida sobre os restos de uma aldeia. Ali, os sinos tocavam ao meio-dia, e às 12h30, o feitor batia. A mesma mão que segurava o rosário empunhava o açoite. Os missionários pregavam a salvação da alma, mas ignoravam o estado dos corpos. Nos confessionários, negros ajoelhavam. Nas senzalas, não levantavam mais. Um padre jesuíta escreveu em 1724: a alma dos africanos é por natureza rebelde, mas Deus nos deu a missão de curvá-la com fé e com vara. Essa vara
Não era metáfora, era feita de madeira grossa, trançada com couro de boi e usada após a reza da manhã, quando os joelhos ainda estavam marcados da véspera. A missão religiosa não era evangelho, era engenharia de submissão. Os batismos vinham antes dos nomes, os castigos antes do perdão. As crianças eram levadas dos braços das mães para o corral das almas, uma sala fria ao lado da sacristia, onde aprendiam a calar antes de aprender a falar. Ali, ajoelhadas sobre caroços de milho, aprendiam os 10 mandamentos. Mas em que mandamento se encaixa açoitar um menino de 6 anos por ter desenhado um símbolo banto na parede da igreja? Em Alagoas, havia um frei franciscano conhecido como Irmão Mateus. Dizia-se piedoso, dizia-se justo, mas anotava os nomes dos escravizados que cochilavam durante o terço da tarde. Depois, entregava os registros ao feitor. A alma se salva pelo sacrifício do corpo, dizia ele. Mas havia outra missa, uma que não acontecia no altar, nem com latim, nem com hóstia. Era celebrada na mata, sem bancos, sem batinas, sem santos brancos. Ali, os ex-escravizados, os fugitivos e até alguns indígenas esquecidos pelos missionários realizavam seus ritos com folhas, água do rio e fogo de folhas secas. O canto era grave, o silêncio respeitoso. Ali ninguém mandava. Ali o divino falava na língua de quem sofria. Essa era a verdadeira fé, não imposta, mas plantada, não temida, mas acolhida. Enquanto isso, nos engenhos, os donos de terras assistiam à missa das 7, confessavam seus pecados e às 8 ordenavam os castigos. O chicote batia ao som do sino. Era o ritual, era o ciclo, padre, senhor, feitor, 3 nomes, uma estrutura, um Deus vestido de uniforme imperial. Na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, os negros tentaram manter sua fé viva. Cantavam alto, batiam tambores escondidos sob os bancos, mas eram vigiados. Cada canto africano era anotado, cada movimento suspeito era relatado à câmara. E ainda assim os orixás dançavam sob as vestes dos santos. Ainda assim, Oxalá caminhava de mãos dadas com São Benedito. Era preciso disfarçar, sincretizar, fundir o visível com o invisível, porque resistir de frente era morte. Mas resistir em silêncio era fé, e assim, a missão que dizia salvar foi a que mais matou, não com lâmina, mas com culpa, com pecado, com confissão sem redenção. A cruz virou fardo, a fé virou ferramenta, e Deus ficou em silêncio, ou talvez falasse, mas só à noite, só nas florestas, só através de tambores que batiam onde os padres não entravam. Talvez então o verdadeiro milagre não tenha sido a conversão dos africanos, mas o fato de que, mesmo diante do chicote, eles não esqueceram o som do céu. Ela parecia fértil, prometia açúcar, ouro, café, mas a terra do Brasil não era apenas solo, era boca, uma boca que mastigava homens. Nas plantações de cana do recôncavo baiano, o sol não nascia, ele caía sobre os corpos como uma sentença. O trabalho começava antes do canto dos galos e terminava depois que a lua já havia subido 2 vezes. Os negros que cortavam os canaviais não suavam, sangravam. Os braços, cheios de cortes profundos, pareciam mapas de um país que nunca os reconheceu como donos. O engenho era uma máquina perfeita. A roda d'água girava, o caldo escorria, o açúcar era refinado. E ninguém via os dentes partidos, os joelhos quebrados, a pele queimada de sol. Mas estavam ali, misturados ao melaço. Nos diários do engenho São Tomé, em 1782, o capataz anotou: hoje perdemos 2 homens por exaustão. Um caiu sobre o forno e não foi retirado a tempo. O outro fugiu. Foi trazido à noite, devolvido sem um olho. O plantio continua.
O plantio sempre continuava. A lógica era simples. Quando um corpo caía, outro era comprado. Quando o braço se rompia, outro era encadeado. Não havia tempo para luto, nem espaço para nome. O corpo era custo, o grito, ruído, a morte, estatística. E ainda assim, a terra florescia. Açúcar, ouro, café, produtos para a corte, riquezas para um império que crescia sobre a espinha dos esquecidos. No interior de Minas Gerais, nas trilhas de barro entre Mariana e Ouro Preto, homens desciam às minas sem ver o sol por semanas, carregavam pedras sobre as costas. E fé dentro do peito. Fé de que talvez, um dia, alguém escutasse. Diziam que as minas tinham vozes. Vozes que sussurravam nomes de mortos ou de vivos que ninguém mais lembrava. Em 1763, uma carta enviada ao Reino de Portugal dizia: os negros não falam mais entre si nas minas. Apenas murmuram cânticos antigos, de sentido incompreensível. Talvez estejam rezando, talvez estejam amaldiçoando. Eram as duas coisas. A terra enchia os cofres da coroa, mas vazava gente. Na plantação de café em Campinas, já no século XIX, as fileiras de pés verdes escondiam cemitérios clandestinos. Enterrava-se sem reza, sem nome, sem cruz. A terra crescia, o povo minguava. Mas não era apenas o corpo que a terra devorava, era a memória. Com cada trabalhador esquecido, morria também a história de um lugar, uma língua, um gesto. E para manter o ciclo girando, o império precisava apagar, esconder. Escreviam relatórios, censos, balanços, falavam de produtividade, de exportação, de progresso. Mas nunca mencionavam as mães que pariam no canavial e enterravam seus filhos com as próprias mãos, sob uma touceira de capim. Nem os homens que morriam em pé, segurando a enxada como cruz. Na Serra da Barriga, o chão ainda treme à noite, dizem os antigos. Treme como se lembrasse. Como se os passos de milhares de fugitivos, indígenas, negros, mestiços, ainda ecoassem sob a terra que tentou engolir tudo. Mas a terra nem sempre vence. Na beira de um rio em Pernambuco, encontraram um pote de barro enterrado. Dentro havia um pedaço de pano com símbolos bordados em linha vermelha e um papel com uma frase: plantei meu nome. Ele vai nascer de novo. Aquele homem morreu, mas seu nome cresceu em outros, porque a terra pode devorar corpos, mas não apaga o que é semeado com dor e esperança. E os que foram engolidos aprenderam a voltar, na memória, na canção, na marcha dos que ainda resistem. Quando os homens eram levados pelas correntes, pelo trabalho, pela guerra, ficavam elas, com os olhos fundos, os dedos manchados, os ventres marcados por partos e perdas. As mulheres que ninguém contava, as que não assinaram tratados, as que nunca escreveram cartas, mas que guardaram tudo. Em cada canto de senzala havia uma mulher que sabia mais do que dizia. Era ela quem cantava quando uma criança nascia. E era ela quem calava quando alguém morria. Seu corpo era arquivo, sua boca, biblioteca, seus cabelos, nós de memória trançados em silêncio. Diziam que a velha custódia, nascida em Angola e trazida para o Brasil em 1741, lembrava o nome de todos os filhos que teve e de todos os que enterrou. Foram 12. O mais novo morreu de febre. O mais velho fugiu e nunca mais voltou. Mas ela repetia os nomes em voz baixa toda noite antes de dormir, como se costurasse suas almas no tecido da noite. Um senhor de engenho, incomodado com os murmúrios noturnos, mandou amarrá-la por 3 dias. Mas ela voltou a falar, e falou mais forte, porque quem carrega a dor no ventre não desaprende a lembrar. As parteiras, as rezadeiras, as curandeiras, todas elas sabiam que sua existência era perigosa. Sabiam curar febre com casca de pau.
Sabiam expulsar espírito ruim com banho de folha. Sabiam quando o olhar de uma criança carregava coisa feita. Na vila de São Félix, em 1803, uma mulher chamada Amância foi acusada de feitiçaria. Diziam que ela fazia os brancos sonharem com os mortos, mas os que vinham do mato sabiam. Ela apenas sussurrava os nomes que tinham sido esquecidos. Foi levada pela guarda. Antes de sumir, deixou gravado no barro da parede da senzala: lembrar é minha vingança. As mulheres indígenas também sabiam. As viúvas do massacre de Cairu reuniam-se à beira do rio toda sexta-feira, quando o sol começava a baixar. Pintavam o rosto com urucum e lançavam folhas sobre a água. Cada folha carregava um nome. Não podiam dizer em voz alta, mas o rio entendia. Era por isso que os senhores temiam as mulheres velhas, porque eram arquivos vivos. Sabiam quem era filho de quem. Sabiam qual branco havia estuprado qual escrava. Sabiam quais filhos eram de amor e quais eram de medo, e elas não esqueciam. No Quilombo do Amaro, dizia-se que uma mulher chamada Sebastiana conseguia lembrar o rosto de cada fugitivo que passava. Mesmo 20 anos depois, ainda sabia o nome, o sotaque, a cicatriz no ombro. Ela não escrevia, mas contava histórias como quem abre uma caixa de ossos e mostra um por um. As crianças a chamavam de avó, os homens de guia e os inimigos de perigo. Porque toda memória é perigosa para quem constrói o esquecimento. Mesmo dentro da igreja, as mulheres inventavam jeitos de resistir. Faziam vestidos com bolsos secretos onde escondiam folhas, búzios, retratos. Cantavam ladainhas com palavras africanas escondidas entre os salmos e ensinavam suas filhas a ouvir com o coração e não com os ouvidos. As mulheres que não podiam fugir, fugiam por dentro. Criavam mundos em segredo, rezavam para santos com nome trocado, amamentavam órfãos de outras mães, choravam sem lágrimas, porque sabiam que choro visível atrai punição. Mas o choro interno vira raiz, e assim, de geração em geração, sem papel, sem escola, sem permissão, a memória sobreviveu, não nos livros, mas nas mãos que trançam cabelo, nos olhos que reviram o passado quando ouvem um tambor, na pele que arrepia quando alguém diz, você me lembra alguém. Elas se lembraram, e por isso estamos aqui. Nem todas as correntes vinham de ferro. Algumas vinham com promessas, outras com véus brancos e alianças de ouro. Houve um tempo em que sobreviver significava aceitar o pacto, casamentos arranjados, batismos forçados, uniões entre senhor e escrava, seladas pela violência, mantidas pela necessidade. Nos salões das casas grandes, dançavam-se valsas ao som de pianolas, mas atrás das cortinas de linho, a dor era muda. Uma escrava jovem chamada Domingas foi forçada a se deitar com o filho do senhor para evitar que sua mãe fosse vendida. Teve um filho que carregava os olhos do algoz e o silêncio da mãe. Esse menino cresceu entre dois mundos. Na sala da frente era tratado como criado, na cozinha como filho, no campo como estranho. Chamavam-no de meio gente. Nunca soube seu verdadeiro sobrenome. Na certidão, assinaram com o nome do pai e o esqueceram. Ele herdou o sangue, mas não herdou o lugar. Esse foi o pacto, sobreviver, mesmo que isso significasse carregar no ventre o nome do opressor. Nas tribos devastadas, as poucas mulheres que restavam eram obrigadas a casar-se com soldados portugueses. Chamavam de união civil, mas o altar estava manchado. Esses casamentos não celebravam amor, selavam dominação. E os filhos nascidos dessas alianças não sabiam a quem pertenciam. Tinham sangue indígena, mas língua europeia. Tinham feições negras, mas nomes santos. Tinham fé sincrética, mas medo de dizer quem eram. Nas paredes das missões jesuíticas, há registros de mais de 200 batismos entre 1700 e 1750. A maioria de crianças mestiças, nenhum deles com o sobrenome da mãe. O pai era invisível.
ou poderoso demais para ser escrito. Em algumas casas, as mulheres negras cozinhavam para os próprios irmãos sem saber. Outras sabiam e silenciavam, porque o sangue que corre entre a carne e a alma não grita, ele escorre, seco, lento. Em uma carta de 1812, um coronel do interior da Paraíba escreve: "Dei minha escrava para o casamento com o capataz, pois não convém que tenha filhos bastardos à vista de todos, que sejam legitimados ao menos na aparência." Na aparência. Essa era a palavra-chave. O Brasil colonial era feito de aparências, de capelas com ouro por fora e ossos por dentro, de famílias reunidas aos domingos, escondendo bastardos entre escravos, de senhoras brancas que sabiam da outra mulher e aceitavam desde que em silêncio. E mesmo entre os pobres, o pacto se repetia. Imigrantes europeus que chegavam iludidos com promessas de terra acabavam forçados a casar suas filhas com brasileiros ricos para garantir sustento. Meninas italianas com 13 anos casadas com homens de 40. Não por amor, por necessidade. As lágrimas escorriam no travesseiro, mas no cartório assinavam com a mão firme, porque não havia escolha, só sobrevivência. Mesmo entre os quilombos havia pactos difíceis, fugitivos que se aliavam a senhores locais em troca de proteção, mulheres que entregavam nomes de outros escravos para salvar os filhos, traições sem culpa, sem perdão. A memória de Palmares carrega isso também. A dor de ter que negociar a própria liberdade com pedaços da própria dignidade. Um dos últimos líderes quilombolas, em 1821, escreveu em carvão numa tábua: "Nos deram um pedaço de terra e tomaram nossos filhos." Era isso que o pacto fazia. Dividia o sangue e com ele dividia a verdade. Muitos dos que hoje andam pelas ruas carregam dois passados. Um contado pelos livros e outro que dorme no DNA, nas cartas escondidas, nas fotos queimadas. É por isso que o silêncio ainda habita tantos sobrenomes. Porque lembrar às vezes dói mais que esquecer. Mas mesmo os pactos feitos à força, um dia se rompem. E quando isso acontece, o sangue volta a gritar. Nos olhos de uma criança que nasce com traços que ninguém explica. Na boca de uma senhora que conta a verdade aos 90, quando já não teme castigo. No sonho repetido de gerações, com um rosto antigo que ninguém reconhece, mas todos respeitam. Porque o sangue pode ser traído, mas não mente. Nem toda a história se apaga com o tempo. Algumas apenas se escondem, atrás de paredes, debaixo da terra, nos cantos que a pressa da modernidade não alcança. Na cidade de Marechal Deodoro, antiga capital das Alagoas, um grupo de pesquisadores vasculhava os fundos de uma capela abandonada. A parede era grossa, manchada de umidade, e onde os outros viam apenas cal e musgo, uma fresta revelou papel. Uma carta dobrada 7 vezes, sem envelope, sem destinatário. A caligrafia tremia. Era de 1820. Dizia: "Nos dispersaram pelas serras, queimaram nossas palhoças, levaram os que sabiam cantar. Mas aqui enterramos um nome e com ele a certeza de que voltaremos." Não havia assinatura, só uma marca de dedo e uma gota de cera vermelha. Esse foi o primeiro sinal. Logo depois, encontraram uma tábua enterrada sob o altar. Tinha inscrições em nagô, riscada com ponta de osso. Entre as frases, uma repetia-se: "Lembrar é trabalho de vivo." A descoberta não saiu nos jornais, nem nas aulas de história. Mas entre os descendentes dos quilombolas da região, correu um sussurro. Eles acharam o que tentaram esconder. Em Pernambuco, numa antiga senzala transformada em depósito, um historiador tropeçou numa arca de madeira escondida sob entulho. Dentro, havia cadernos de contabilidade de um engenho extinto, mas também algo incomum. Páginas soltas, escritas por uma mulher chamada Teresa. Teresa não sabia escrever bem.
Misturava português com fonemas africanos. Mas o que dizia era claro: hoje rezei para que minha filha não nasça. Melhor não vir do que viver com medo. Mas se nascer, quero que saiba, nossa terra era viva antes dos muros. E nós éramos gente inteira. As páginas tinham manchas de café e marcas de dedos infantis. Teresa era escrava, mas seu diário sobreviveu ao engenho, ao Senhor, à própria história oficial. Na região da Serra da Barriga, restos de cerâmica ritualística foram encontrados nos anos 1990, com símbolos que não batiam com a cultura indígena local, nem com as tradições africanas mais conhecidas. Era fusão, era mistura. Uma arqueóloga sugeriu: talvez aqui os espíritos tenham aprendido a se entender antes dos homens. Mais tarde, nos arquivos esquecidos do Palácio Rio Branco, em Salvador, foram encontradas correspondências entre autoridades do Império datadas de 1821, mencionando revoltas esparsas de negros armados ao sul de Alagoas, nenhuma delas oficialmente registrada nas atas militares. Um dos documentos dizia: persistem os relatos sobre agrupamentos hostis que se identificam como herdeiros de Palmares. Solicitamos reforço para evitar que a ideia de resistência se propague como febre. Mas a febre já tinha se espalhado. No chão de uma antiga casa grande em ruínas, perto de União dos Palmares, alguém riscou com carvão: Palmares ainda vive, mas vive em silêncio. E foi esse silêncio que os arquivos escondidos começaram a quebrar. Em uma escola pública da zona rural, um professor descobriu que uma aluna sua desenhava todos os dias o mesmo símbolo: 3 linhas verticais cortadas por uma curva. Quando questionada, disse que aprendeu com a bisavó. Era um símbolo adinkra da resistência. Ela não sabia o nome, mas carregava o traço, porque o arquivo escondido nunca foi só papel. Foi também gesto, canção, cicatriz. Hoje, em arquivos digitais, ainda se encontram páginas desaparecidas, nomes riscados, fotos sem legenda, mulheres de cabeça coberta, homens sem rosto, rostos sem nome, nomes sem voz. Mas quem olha com atenção, ouve, na dobra da carta, na costura de um vestido antigo, na inscrição escondida no verso de uma imagem sacra. A história não morreu. Ela apenas se escondeu onde ninguém procurava, no que foi considerado pequeno demais, sujo demais, feminino demais, pagão demais. Mas agora ela começa a voltar. E quando a memória retorna, não vem só como resposta, vem como pergunta: por que tentaram esconder tudo isso? E mais importante, quem ainda tem medo que a gente lembre? Dizem que Palmares acabou em 1695, mas a mata nunca confirmou essa versão. Ela continuou acendendo fogueiras ocultas, continuou escondendo passos, continuou guardando nomes que o papel se recusava a escrever. Foi em 1820, quase 200 anos depois da queda de Zumbi, que o Império começou a notar um desconforto crescente nas matas ao sul de Alagoas. As cartas vinham carregadas de termos como desobediência, grupos armados, perturbações da ordem. Mas os mais velhos sabiam o nome certo. Palmares estava respirando outra vez. Não era um reino, era uma rede. Mocambos pequenos, espalhados, ligados por trilhas secretas, tambores e olhos atentos. Nas margens do rio Paraíba, surgiram registros de plantações coletivas surgindo em terrenos abandonados. Em noites sem lua, cavalos sumiam de fazendas, espingardas desapareciam de depósitos. E no dia seguinte, nos muros das senzalas, alguém riscara: liberdade não morreu, ela fugiu. Os senhores temiam o que não podiam ver, e os revoltosos eram sombras. Não vestiam fardas, não falavam alto, mas sabiam o terreno, o cheiro da chuva, o peso do silêncio antes do ataque. Eles não queriam vingança, queriam vida, com roça, com reza, com tambor. O levante de 1820 não teve bandeira, teve sinais. Na Serra da Barriga, uma senhora chamada Ernestina
Escondeu 5 crianças negras que fugiram de uma fazenda de cana. Disse que eram filhos de Oxum. Os alimentou com milho, ensinou a plantar, a se calar e a se mexer com o vento. 1 ano depois, essas crianças eram adolescentes e atacaram uma comitiva armada que levava 10 pessoas ao mercado de escravos. Libertaram todos. Nenhum nome foi registrado, mas uma carta da época relatava: os negros das matas estão se organizando novamente. Muitos falam em herança de Palmares. O exército deve intervir antes que vire mito. Mas já era mito, e como todo mito, já não podia ser contido. Nas noites mais escuras, diziam que era possível ouvir tambores vindos das serras. Não era música, era código. 3 toques, vigia. 5 toques, ameaça. 1 toque longo, ataque. Homens armados de machado e fé desciam das colinas e libertavam cativos. Não pediam permissão, não davam aviso. Eles conheciam os caminhos entre as lavouras. Sabiam quais senhores batiam mais, quais mulheres estavam grávidas, quais soldados dormiam bêbados. Não era guerra tradicional, era memória em movimento. Um dos senhores de engenho da região, em relato secreto, escreveu: não se trata de revolta comum. Esses negros conhecem nossos mapas, falam nossas palavras, mas não pertencem ao nosso mundo. São como espectros, como se a floresta os ensinasse a desaparecer. A floresta ensinava, porque a floresta lembrava. E os que voltaram a resistir sabiam que não durariam para sempre. Mas não precisavam durar. Bastava acender o fogo. O resto viria depois. Uma carta encontrada décadas depois, enterrada num pote de barro, dizia: se não nos lembrarem como heróis, que nos temam como assombração. Essa foi a revolta das sombras, sem data exata, sem líder único, sem registro oficial, mas real. Entre 1820 e 1823, dezenas de fazendas relataram perdas, fugas, quebras de corrente, queima de documentos, desaparecimento de mantimentos. O exército interveio, mas nunca encontrou um exército inimigo, porque o inimigo era um eco, era o fantasma daquilo que tentaram apagar. Nos anos seguintes, leis foram criadas para coibir reuniões noturnas de escravizados, batucadas suspeitas, cultos não autorizados. Mas tudo isso já era sintoma. O levante já tinha acontecido. Ele não destruiu o império, mas plantou uma rachadura. E até hoje, quando o tambor bate em silêncio nas festas populares, quando uma criança desenha a serra sem nunca tê-la visto, quando um corpo dança com os olhos fechados, Palmares ainda respira. Eles disseram que foi rebelião, mas foi ressurreição. Depois da revolta veio o vazio. Não havia comemoração, nem registro, nem lápide. O império não mencionou vitórias. Preferiu negar que algo tivesse acontecido. As ordens eram claras: apagar focos de insurreição, queimar documentos, prender líderes, silenciar rumores. E o silêncio se espalhou. Na mata onde os tambores batiam, só restava o cheiro de madeira queimada. Nas senzalas vazias, as correntes pendiam como enfeites inúteis. O medo havia mudado de lado. Mas o preço foi alto. Os sobreviventes fugiram para mais longe. Alguns atravessaram rios que nunca haviam cruzado. Outros cavaram buracos no mato e enterraram tudo que tinham. Amuletos, rezas, instrumentos, nomes, porque sabiam que o que não fosse enterrado seria apagado. As mães ensinaram os filhos a não olhar nos olhos dos feitores, a não dançar em público, a não cantar forte. Guarde no peito, diziam. A gente sobrevive quieto. E assim começou a era do silêncio. O silêncio não era ausência, era presença disfarçada. Um silêncio feito de mãos caladas, de passos leves, de olhos que falavam sozinhos. Em União dos Palmares, uma senhora chamada Sabina vivia na beira de uma trilha esquecida. Ela havia perdido 3 filhos para os soldados, mas todos os dias acendia uma vela na soleira da porta.
e repetia os nomes deles baixinho. Ninguém respondia, mas ela sabia. Enquanto eu lembrar, eles ainda estão aqui. Na cidade, os sinos voltaram a tocar. As lavouras recomeçaram. As igrejas se encheram. O mundo girou, mas nas entrelinhas, nos corredores de sombra, algo permanecia ferido. Os documentos sumiram. Os jornais omitiram. As autoridades silenciaram. E no lugar da história nasceu o boato. Não houve revolta. Palmares foi um mito. Esses negros sonham demais. Era assim que o esquecimento era costurado, linha por linha, frase por frase. Mas toda costura tem sua falha, e às vezes um fio escapa. No ano de 1837, uma criança escreveu, no rodapé de um livro de catecismo, "Minha avó viu o fogo, ela não esqueceu." O padre arrancou a página, mas a menina decorou a frase. Décadas depois, foi ela quem ensinou à sua neta como fazer um pano de cabeça com 3 nós. Um para o nome, outro para a história, outro para o que viria depois. O Império declararia a abolição da escravidão em 1888. Mas os cemitérios dos que resistiram já estavam cheios muito antes. Cheios e sem nome. Porque até a morte era anônima para quem lutou. E mesmo os que sobreviveram sabiam, a liberdade que veio depois não traria justiça nem verdade. Só outro tipo de silêncio. O silêncio do arquivo trancado, do livro editado, da escola que não ensina. E nesse novo silêncio, os corpos voltaram a curvar-se, não mais sob o chicote, mas sob o peso da fome, da exclusão, da dúvida. "Vocês são livres", disseram. Mas os rostos ainda estavam marcados. Os sobrenomes ainda vinham do Senhor. As terras ainda estavam nas mesmas mãos. Era uma liberdade escrita com cinza, e por isso o silêncio persistia. Mas não era um fim, era um respiro. Como se a história estivesse apenas se escondendo, esperando o momento certo para voltar a falar, esperando que alguém escavasse as paredes, que alguém ouvisse os cantos da avó, que alguém perguntasse, e se não fosse bem assim? Porque toda história abafada sonha em ser contada de novo. E enquanto houver uma vela acesa, enquanto houver uma canção sussurrada antes de dormir, enquanto uma criança perguntar por que a gente não tem foto do bisavô, o silêncio não será total, será só pausa. Uma pausa antes do retorno. Chamaram de progresso, construíram estradas, derrubaram matas, ergueram fábricas. Disseram que o Brasil agora era moderno, mas embaixo do concreto os ossos ainda estavam lá. O que chamaram de civilização era, na verdade, uma nova forma de silêncio. Com a República vieram os hinos, as bandeiras, as estátuas, mas nenhuma delas trazia o rosto dos que haviam resistido. Zumbi virou lenda. Dandara foi esquecida. Os quilombos viraram entraves ao desenvolvimento. E o povo, mais uma vez, foi afastado. Para os negros recém-libertos, não houve terra, não houve escola, não houve reparação, apenas rua, subida, favela. O Estado dizia, somos todos iguais agora. Mas nas filas de trabalho, o critério era a cor. Na escola, o livro ainda chamava zumbi de rebelde. E os índios de selvagens em processo de extinção. O Brasil queria se parecer com a Europa. Importou imigrantes, branqueou as fotografias e empurrou o resto para os cantos onde a luz não chegava. Entre 1890 e 1940, milhares de italianos, alemães, espanhóis e japoneses chegaram com incentivo estatal. Ganharam lotes, ferramentas, crédito. Enquanto isso, os descendentes de africanos andavam com o documento rasgado no bolso. Eram presos por vadiagem, por capoeira, por existir fora do molde. A capoeira foi criminalizada, o candomblé perseguido, as rezadeiras chamadas de bruxas. E quando construíram as grandes avenidas, destruíram terreiros, removeram quilombos urbanos, esqueceram de propósito os bairros negros.
Mas os fantasmas ficaram. Diziam que embaixo da Estação da Luz, em São Paulo, ainda se ouvem batuques de madrugada. Que no subsolo do Pelourinho, os passos das correntes ecoam quando o chão está molhado. Não são assombrações, são rastros, sinais de que o passado não aceita ser apagado. O discurso do progresso vestiu terno, mas carregava o mesmo chicote. Agora feito de burocracia, de exclusão, de ausência. No currículo escolar, os quilombos eram nota de rodapé. As línguas indígenas, um detalhe exótico. A escravidão, um período superado. Mas como superar o que nunca foi reparado? Um menino negro que cresceu em 1920 aprendeu a escrever com lápis quebrado. Chamava-se Vicente. Seu avô havia lutado na revolta de 1820, mas nunca teve o nome registrado. Vicente ouviu a história da boca da avó e guardou. Décadas depois, já adulto, procurou nos arquivos públicos qualquer menção. Não achou nada. Mas no fundo de uma caixa mofada, entre relatórios fiscais e cartas políticas, havia uma folha solta, sem carimbo, sem assinatura, escrita à mão. Eles fugiram para a serra, levaram facões e crianças, não temem soldados. Dizem que Palmares não morreu. Vicente levou o papel para casa, emoldurou e pendurou na parede da sala. Disse aos netos: essa é a certidão do nosso sangue. Porque o progresso tentou arrancar as raízes, mas esqueceu que raízes crescem no escuro. E mesmo onde plantaram prédios, brotaram memórias. Mesmo onde asfaltaram caminhos, cresceram perguntas. Por que minha pele incomoda? Por que meu sobrenome não tem origem? Por que meu avô nunca apareceu nos registros? Os fantasmas não pedem vingança, pedem espaço para contar, para respirar, para existir. E enquanto a propaganda mostra um país de ordem e progresso, nas bordas da cidade, um tambor ainda bate, baixo, profundo, persistente. O que chamaram de passado ainda está vivo, porque o progresso que não inclui não é futuro, é só repetição. À primeira vista parece que nada restou. As senzalas viraram ruínas. Os quilombos foram apagados dos mapas. Os arquivos mofaram nos porões do esquecimento. E os nomes foram arrancados como erva daninha. Mas a memória não morre, ela dorme. E quando acorda não pede licença. Ela volta no cheiro do feijão com dendê, servido por uma avó que nunca aprendeu a ler. No canto que a mãe entoa, sem saber de onde veio. No gesto com as mãos que atravessa gerações sem explicação. Ela volta quando um menino negro, diante de um retrato velho, pergunta: quem é esse homem? E a resposta vem trêmula: é seu bisavô. Fugiu para a mata. Ninguém sabe o resto. Mas alguém sempre sabe, mesmo que em pedaços, mesmo que em choro, mesmo que no corpo. A memória voltou quando a neta de uma ex-escravizada aprendeu a ler aos 73 anos e usou as primeiras palavras para escrever. Minha mãe enterrava os nomes no chão, agora eu os escrevo no papel. Voltou quando um grupo de jovens entrou na Serra da Barriga e acendeu velas ao pé de uma pedra. Não sabiam o que estavam fazendo, mas sabiam que era certo. Voltou quando as escolas começaram, timidamente, a dizer que Zumbi não era mito, mas homem. Que Dandara não era lenda, mas força. Que Palmares não era ruína, mas futuro negado. Voltou quando comunidades quilombolas foram reconhecidas, não por caridade, mas por direito. E mais, ela voltou quando alguém escreveu na parede de uma escola pública: aqui também tem herança, só não coube no livro. A memória está voltando, não como narrativa de dor apenas, mas como ancestralidade viva. Está no tambor que pulsa no asfalto, na pele que carrega mapas invisíveis, no sobrenome torto que ainda guarda o som de uma aldeia. Está no candomblé, na jurema, na umbanda, na capoeira jogada no pátio da escola, no cabelo crespo usado com orgulho, na dúvida que fura o silêncio. Por que nunca nos contaram isso?
está no cinema, na música, no grafite de um rosto apagado, no rap que rima dor com revolta, na reza que mistura latim com iorubá. E acima de tudo está no corpo. Corpo que resiste, que dança, que lembra, mesmo quando a mente esquece. Porque lembrar nunca foi só exercício de intelecto, foi sobrevivência, foi estratégia. E agora é retorno. O retorno da memória não acontece nos palácios, acontece nas vielas, nos centros culturais periféricos, nas rodas de samba, nos terreiros de chão batido, na sala onde a avó conta a história pela 10ª vez e agora alguém grava. A verdade é que a memória nunca foi embora. Ela apenas esperava quem quisesse ouvir. E se você chegou até aqui, escutou. Escutou o silêncio das matas, as correntes quebrando, as mães enterrando nomes, as sombras marchando, os fantasmas do progresso gritando por justiça. Agora ela está em suas mãos, não como lamento, mas como convocação. Convocação para recontar, para restaurar, para resistir. Porque enquanto houver voz, houver tambor, houver vela acesa, houver corpo erguido, a história continua. E talvez um dia alguém escute esta narrativa e diga: não foi apenas um documentário, foi meu avô, foi minha bisavó, foi minha história que eu não sabia que era minha. E então a memória terá voltado por completo. Feito rio que reencontra seu curso, feito nome que retorna à boca depois de séculos, feito verdade. O mar ainda carrega seus nomes, a terra ainda respira sua dor. E nós somos o que restou, mas também somos o que retorna. Inscreva-se para ajudar a reescrever a história que tentaram apagar.